quando eu comecei a ler os poemas, né, ao vivo e em apresentações, eu comecei a pegar alguns filmes que eu gostava muito e recortar umas cenas do filme e editar para projetar junto com a leitura dos poemas. Então, não necessariamente os filmes tinham uma ligação direta, né? Na verdade, eles entravam um pouco de modo paratático, assim, a leitura, né? Não era uma relação muito óbvia entre texto e imagem. E, pelo contrário, muitas vezes também era bastante diferente, mas os filmes acabavam entrando e mudando, às vezes, o poema, transformando e entrando, de alguma forma, no texto escrito, né? Eu aqui alguns desses vídeos e eu, no fim, percebi que eu não tenho exatamente esses filmes que eu usava, junto com os poemas, muitos são os poemas do Câmera Lenta, né? Mas eu encontrei um outro, né, que é de um poema do Teste de Resistores, que está na edição portuguesa do Câmera Lenta. Enfim, foi um vídeo que eu fiz a partir de um filme do Davi Perlov, que é um documentarista, um filme chamado Diários. E ele filma isso em Israel, né? E tem umas cenas na França, né? Mas o filme de 6 horas é quase todo passado em Israel, mas tem algumas cenas que ele filma em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele passou a infância aqui, então eu peguei todas as imagens, né, de São Paulo dos anos 80 e eu editei essas imagens do filme dele. E justamente é um poema onde eu falo de São Paulo, das ruas de São Paulo, e tinha acabado de me mudar para cá, então tem alguma relação, assim, não imediata também, né? Eu selecionei um trechinho, ele é um poema mais longo, tem 6 minutos o vídeo, mas é um trechinho bem curto, assim. No livro Amuleto, do Roberto Bolanho, Auxílio diz que a poeira da cidade do México deve vir de todos os vasos que são quebrados na cidade do México. E eu fiquei pensando de onde vem a secura de São Paulo. Mas aqui não vejo poeira. Deveria existir poeira. Se existisse poeira, poderia ser dos cacos das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas. Mas aqui não vejo os cacos. Onde estão os cacos? Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo, mas apesar do calor, tomei banho com chuveiro elétrico ligado. Eu estava tomando banho quando a resistência do chuveiro queimou. Antes de morar em São Paulo, eu tomava banho com chuveiro a gás e eu não sabia que o chuveiro elétrico tinha resistência. Quando descobri que o problema do chuveiro era a resistência, me lembrei de um e-mail que eu tinha recebido da Célia Pedrosa, que me fazia uma pergunta sobre a poesia. A poesia é uma forma de resistência? Eu tentei entender a pergunta, eu tentei responder a pergunta, eu pedi ajuda ao Google, eu me fiz outras perguntas, mas não consegui responder nada. Ontem, ao ouvir a palavra resistência do chuveiro, lembrei que ao fazer essa pergunta ao Google, ele respondeu aos poucos na função autocompletar. Americanas, Amor à Vida, Amazon, A Procura da Felicidade, A Pessoa Errada, A Poluição, a poesia de 30, a poesia prevalece, a poesia é uma pulga, a poesia é uma formiga, a poesia é uma forma de resistores, a poesia é uma forma de resistência. Muito emocionante, hein? Eu conhecia o poema, mas é verdade que a imagem transforma o poema numa outra coisa ainda. Olá, boa noite. Estou a falar de Coimbra. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marília, por me ajudar a descobrir um tipo de poesia que era desconhecida para mim. Não sei, fiquei com uma ideia de que transmite narrativas, histórias cotidianas. O seu propósito é mesmo registar instantes, como nos mostrou agora neste trecho que nos passou, neste magnífico trecho. Ou seja, há ali um instante e registra aquele instante, é isso? Procura em cada palavra, em cada poema? Sim, obrigada, Licínia. Sim, eu acho que
existe uma tentativa de parar e olhar as coisas mais, não sei, banais, cotidianas, e tentar nomear, né, essas coisas, tentar falar delas, tentar nomear, fazê-las existir mesmo, né, de outra maneira, assim, sair da espuma do tempo, assim, né, tentar levar para o livro, assim, as coisas. É isso, esses pequenos instantes. A imagem, ela depende do observador. Cada pessoa vê na mesma imagem alguma coisa diferente. O que você tenta fazer com a palavra é grifar essa imagem sob o seu ponto de vista. Você tenta descrever o que você está vendo para mostrar para as pessoas para explicar essa imagem para alguém? Eu não sei necessariamente se é para explicar para alguém, mas é para tentar pensar com a imagem, né? Ao contrário dos romancistas e de outros autores, os poetas têm pouco feedback daquilo que fazem, geralmente, há exceções. E o que me interessou muito nos poemas da Marília, entre outras coisas, como disse, foi que, justamente porque muitos dos poemas são sobre o processo, os poemas incorporam esse diálogo com os outros, com os amigos, com as pessoas que vão a sessões de poesia, com os leitores, com os críticos, e portanto, de certa forma, os poemas funcionam em rede com os comentários que as pessoas fazem, com as expectativas que as pessoas têm, e isso não acontece depois do poema estar feito, mas acontece no próprio poema. Enfim, não é bem uma pergunta, porque nós já falámos sobre isso, mas queria, como leitor, até mais do que editor, dizer que foi essa uma das novidades que me interessou e que me entusiasmou até na poesia da Marília. Eu vou ler um poema que está na seção final do História Natural, do Câmara Lenta, que se chama História Natural. É um poema que no Brasil ainda não saiu no livro. E é um poema onde eu converso com um poeta chamado Cacaso, que foi um poeta brasileiro, começou a publicar no final dos anos 60 e publica bastante nos anos 70. E ele tem um poema chamado História Natural, que é muito bonito, assim. Sempre disseram que eu tinha os olhos do meu pai, cabelo, estatura, queixo, caligrafia, cada coisa de uma tia, os gestos da minha mãe. Hoje olho minha filha e só consigo ver ela própria. Rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Penso num poema do Cacaso e na América Latina do futuro que um dia ele quis imaginar. Olho para minha filha e juntas olhamos para essa América Latina do futuro. Estamos num túnel de fumaça e não consigo ver o que aconteceu. O poema do Cacaso é bonito, que ele está vendo o filho e ele diz que repõe no filho um pouco da mãe, do filho, né, da esposa dele, um pouco da mãe dele, ele vê no filho. Então tem também essa passagem assim, né, geracional. Muito bonito. Olha, Rosa Oliveira está com a mão levantada. Ok, boa noite a todos. Boa noite, tudo bom? Olá, Marília, finalmente. Olá. Eu não quero propriamente fazer uma pergunta, quero fazer uma homenagem à Marília. Estou aqui porque eu gosto da poesia dela e acho que fui-me deixando ficar para o fim, porque queria ir ouvindo bem as suas explicações, tem um discurso muito que ainda nos faz gostar mais da sua poesia e que é muito lúcido e é muito inteligente e desmonta muito bem, ou remonta, ou nos faz interessar muito por tudo o que envolve a sua poesia, a incorporação, aquilo que o Pedro disse, não é? A incorporação da feitura no poema, no próprio poema, estamos a assistir a tudo, à recepção, à circulação do poema, ao seu lançamento no mundo, e estas relações que tem com as outras artes, e sobretudo os dois filmes magníficos que mostrou, um deles que é
enfim, ilustrando ou acompanhando em paralelo com um dos meus poemas preferidos, achei magnífico, comovente mesmo. A Rosa também tem a sua obra publicada na Na coleção da Marília. Não, sim, sim. Outro dia a gente se falou há pouco tempo, né? E outro dia eu contei para a Rosa que a minha filha se chama Rosa, porque quando a gente estava escolhendo o nome da nossa filha, eu justamente conheci o livro da Rosa Oliveira e a gente, enfim, gostou muito do nome, não deixa de ser uma homenagem também. E não sabia que tinha uma afilhada, não?